Deixa eu ver. A Ana Luísa, a Isis entraram. Esperar um pouquinho, ver se entra mais alguém. Consegui salvar, né? Deu tudo certo, ainda bem. Aqui eu anotei, né, as perguntinhas, vou começar a responder, vai ficar salvo também. Eu vi, inclusive, que são poucas pessoas que me fizeram as perguntas que ficaram online agora, né? Não sei se vão assistir em outro momento, né? Esperar só mais um pouquinho, ver se entra mais alguém. Nossa, eu falo demais, né? Até bebi água aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que eu vou começando a responder um pouquinho devagar, né? Não sei nem se eu falei muito rápido, se eu falei muito alto. Às vezes eu não percebo muito. A primeira pergunta que me fizeram nas caixinhas tá assim: como achar apoio para adulto que pode ser autista? Depois, se é autista, qual o suporte de ajuda dele? Tá. Se a pessoa, né, suspeita, tem a hipótese de que é autista, ela pode fazer de diversas formas para ir atrás desse diagnóstico, tá? Vou até responder um pouquinho aqui, pensando em Santos, né? Não sei qual é a realidade dos outros municípios, tá? Confesso que eu não sei qual é a realidade dos outros municípios aqui da Baixada Santista, mas aqui em Santos a gente tem a Clínica Escola do Autista, que é um serviço público do SUS, né? Então, para aquelas pessoas que não têm condição financeira, até porque a gente sabe que é um valor assim alto, né? Para pagar, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, que aí eu vou falar um pouquinho depois. Mas a pessoa pode procurar, por exemplo, né, uma unidade básica de saúde, uma UBS, e falar que está se identificando, né, pensa que pode ser autista e que gostaria de passar por uma avaliação multiprofissional. E aí essa pessoa vai ser direcionada, né, tem todo um processo para isso, para que ela consiga passar ali na clínica escola, ser avaliada, tá? Então, esse é o caminho pelo SUS que a pessoa pode fazer se ela acha que pode ser autista, e também pelo meio particular, né? A pessoa poderia iniciar uma psicoterapia, por exemplo, mas eu acho que assim, se a finalidade é saber do diagnóstico mesmo, se esse é o ponto principal, eu já recomendaria passar direto por uma avaliação neuropsicológica, porque na psicoterapia, claro que ajuda, é importante, dá para ir descobrindo sobre isso, só que é um processo um pouco mais lento, né? Até fazer um relatório e tudo, para ir numa consulta. Então, a avaliação neuropsicológica, eu acho ela muito bacana para isso, para apoio diagnóstico mesmo, né? Porque só quem pode dar um laudo, fechar um diagnóstico é o profissional médico, mas eu acho muito interessante, porque foi o processo que eu passei. Eu busquei uma psicóloga na época, levando essa demanda, só que ela não, parece que não considerou tanto, sabe? Falou, eu quero saber de outras coisas primeiro, depois a gente fala sobre o autismo, né? Eu já achei isso um absurdo, porque a gente sabe que se o paciente leva uma queixa ali pra gente, aquela demanda, a gente vai olhar para aquilo, depois a gente vai vendo o resto, vamos atender, né, o que a pessoa tá trazendo ali, vamos acolher isso. E aí eu falei, não, então já sei para onde eu vou para a avaliação neuropsicológica, que aí são utilizados diversos testes de cognição social, por exemplo, que foi um dos que eu passei, tem a questão da atenção, memória, velocidade de processamento, e aí são coisas bem específicas, né, que só quem pode fazer realmente é um neuropsicólogo, que é um psicólogo que fez uma especialização em neuropsicologia. Então, ele é o profissional capacitado e habilitado para fazer esse tipo de
de rastreio. E aí a gente vai descobrindo, né? Porque, por exemplo, vou me alongar até um pouquinho mais nas perguntas, que eu acho que é interessante dar esses exemplos. Essa questão dos testes, né, dos instrumentos da avaliação neuropsicológica, a gente sabe que no autista é uma característica presente a dificuldade na atenção compartilhada. Então, isso vai aparecer num teste durante uma avaliação neuropsicológica, né? Uma coisa assim que não apareceria, por exemplo, numa psicoterapia, né? A gente não está habilitado, não tem essas ferramentas ali para isso. É uma coisa assim que a gente pode até observar, mas não dá para mensurar igual é na avaliação neuropsicológica. Então, uma coisa que a gente poderia utilizar, por exemplo, um exemplo do que seria uma atenção compartilhada, você tá ali com a criança em atendimento, você tá ali com uma folha, né, com você, a criança tá com outra folha, fazendo um desenho, e ao mesmo tempo que vocês estão desenhando, vocês conseguem conversar, né? Isso é atenção compartilhada. Foi uma coisa que eu percebi que eu tenho realmente dificuldade. Porque assim, se eu estou focada ali desenhando, fazendo um desenho, escrevendo algo, é muito difícil para mim eu conseguir fazer isso e ao mesmo tempo conversar com a pessoa, né? Então, o autista, de um modo geral, ele acaba sendo dessa forma. Ou eu desenho ou eu falo com você. Ou eu falo com você ou eu desenho. Tem uma dificuldade mesmo em fazer mais de uma coisa simultaneamente, né? Por outro lado, eu acho que uma coisa bem legal, né, que a gente pode ver como uma potencialidade, acho que a gente pode trabalhar em cima disso, é a questão do foco, né, que é comum, né, não todos, mas é uma coisa muito presente, a questão do hiperfoco, da pessoa conseguir ter um foco extraordinário para aprender algo daquilo que é o interesse dela, né? Então, acho que a gente pode ver isso como um ponto positivo, né? A gente pode trabalhar em cima disso. E depois, né, tá perguntando se a pessoa é autista, qual o suporte de ajuda dele? Aí eu acho que depende muito de cada caso, né? Como a gente está falando mais do diagnóstico tardio, provavelmente, né, assim, o que eu considero muito importante é a psicoterapia, né, para ajudar a pessoa a lidar com situações do dia a dia, para treino de habilidades sociais, para identificar o que ela está pensando, o que ela está sentindo, quais outras formas de responder a uma situação, né, para trabalhar a rigidez cognitiva, que é muito comum no autista, tá? Acho que é isso, né, bem importante. No meu caso também está sendo muito importante a terapia ocupacional para trabalhar questões sensoriais, então pode ser outra terapia. E em caso de criança, né, aí depende também de cada caso, mas muitas vezes entra, além da psicologia, da terapia ocupacional, entra a fonoaudiologia, aí o neuropediatra, né, outros profissionais envolvidos também. A outra pergunta foi a seguinte: é possível ter habilidades muito grandes em assuntos diferentes e ser TEA e não altas habilidades? Sim, é possível. Inclusive, eu vejo um pouco disso na minha prática profissional, de autistas que têm QIs assim, muito elevados, consegue ter assim, uma habilidade, um domínio em assuntos diferentes, né? E não ter altas habilidades, tá? Muitas vezes não se encaixa ali em altas habilidades, apesar de ter uma habilidade enorme em assuntos diferentes. Mas é importante falar também, né, aquilo que eu comentei um pouquinho antes, na outra parte, que não é porque a pessoa tem habilidade muito grande em algo que ela é autista, tá? Porque, como eu falei, tem muito esse estereótipo. Tem até o estereótipo de 8 ou 80, né? Ou é o autista que as pessoas enxergam como incapaz, ou aquele autista que as pessoas acham que é gênio,
tá? Isso aí, acho que é muito importante a gente falar cada vez mais sobre isso para ir desconstruindo essas imagens, né? Tanto desse extremo quanto do outro, tá? Aí a outra pergunta, né? Como seus pais lidaram com o diagnóstico? Né? Vou ser bem sincera aqui, porque eu tenho dificuldade de mentir. Ou eu ia excluir essa pergunta, que eu não queria excluir pergunta de ninguém, ou eu falo a verdade, né? Também é outra coisa do autista, dificuldade de mentir. Não é que a gente é um santo que não mente, não é isso. Mas a gente tem dificuldade. Então, assim, como os meus pais lidaram, no começo, principalmente o meu pai falou: acho que você está procurando pelo em ovo, né? Você está inventando alguma moda. Mas a minha mãe falou: não, independente do que for, né? Nada vai mudar. Né? Eles falaram isso também para mim, né? E realmente nada mudou, continua da mesma maneira. Eu acho que uma coisa importante, né, que ajudou a questão do diagnóstico é que muitas vezes eu tenho muita dificuldade, né, com as pessoas mais próximas, tipo meu marido e meus pais ali que eu convivo mais de perto, de conseguir parar de falar do assunto do meu interesse, que é psicologia e agora, né, psicologia de um modo geral e autismo. Então, na hora que eu vou ver, eu só tô falando disso. É da hora que eu acordo até a hora de dormir. Então, eu tenho uma dificuldade de perceber isso, tá? De quando as pessoas estão já entediadas, porque eu só tô falando desse mesmo assunto. E já comecei a criar e pensar em algumas estratégias essa semana mesmo com a psicóloga, de como eu posso tentar fazer isso, né? Porque as pessoas que me conhecem de fora nunca vão imaginar isso. Porque, assim, a princípio, num primeiro contato, eu consigo disfarçar, eu consigo segurar, mas se eu pego intimidade com essa pessoa, aí pronto, aí eu me mostro quem eu sou e a pessoa geralmente não me aguenta, né? É difícil. É... Então, até me perdi no que eu estava falando, mas tudo bem, espero ter respondido a pergunta. Mas, lembrei, aquilo, né, que eu acho que até ajudou, porque eu estou tentando criar as minhas estratégias para perceber isso, para o automonitoramento, mas eu também peço ajuda aos meus pais, à minha irmã e ao meu marido para falar assim: olha, Sabrina, você está falando bastante disso, vamos trocar de assunto, queria falar de outra coisa. Eu acho muito importante essa via de mão dupla, né? Tanto eu tentar criar alguma estratégia para isso, para me ajudar a lembrar de tentar variar o assunto, de tentar procurar outra coisa para conversar, mas também é importante que a outra pessoa dê esse retorno, né? Que eu gosto muito, eu peço para as pessoas fazerem isso, não fico mal de jeito nenhum. Eu acho que é só questão do jeito para falar também, né? Se falar: olha, vamos mudar de assunto, você já está falando muito sobre psicologia de novo. Tá tudo bem, tá ótimo, né? Não, eu quero e preciso dessa ajuda das pessoas. É, Aí perguntaram também, né? Não entender lado direito e esquerdo e mapas pode ter relação com autismo, né? Sim, pode ter, mas se a pessoa tem uma dificuldade nisso, não quer dizer que ela seja autista, tá? Muito cuidado com isso, né? Que às vezes responde a pessoa: ai meu Deus, tenho dificuldade, então eu sou autista. Não é bem assim, tá? Tem um monte de critério que você precisa preencher para entrar no diagnóstico. Então, pode ter a ver sim, inclusive esses dias eu postei aqui, né? Eu dou risada, é uma forma que eu encontrei ali de descontrair e de lidar com as minhas dificuldades. Eu consegui me perder no Gonzaga, porque toda vez que eu vou fazer quiropraxia, eu faço sempre o mesmo trajeto. E aí eu vi uma galeria ali no meio, acho que eu nunca nem tinha reparado naquela galeria, eu falei: eu acho que pode ser uma boa eu entrar dentro dessa galeria para cortar caminho, né? Como as pessoas chamam, de facilitar e eu chegar mais rápido. Para que eu fui fazer isso? Eu fui mudar o meu caminho, eu me perdi, né? Então acho que isso tem muito a ver também do porquê que o autista ele quer seguir sempre ali a mesma rotina, o mesmo caminho, o mesmo trajeto. Porque comigo sempre foi assim. Eu tento mudar ali um pouquinho, dar uma desorganizada, né? Então pode ter a ver sim, até porque
o autista ele costuma ser, né, mais concreto, tem essa dificuldade com coisas mais abstratas. Então, para mim é complicado, porque eu pesquiso ali o mapa no Google e eu vejo ele de um jeito, mas quando eu estou na rua, ele não é daquele jeito que eu vejo. Então, eu tenho que ficar me imaginando, criando, olhando, comparando ali. Nossa, se é aqui, mas por que eu estou aqui? Tem toda uma estratégia. Sinceramente, eu nem sei como é que eu fiz aí para me achar, mas eu dou um jeito, dá um trabalhinho ali, me perco, mas eu me encontro, né? A outra pergunta foi: como foi para você realizar a palestra? O processo de antes, durante e depois? Eu fiquei bem mais ansiosa no antes até do que ali no durante, né? O depois é super tranquilo para mim, porque já foi, né? Aquilo já aconteceu, então eu tô tranquila. Então eu fiquei mais ansiosa até antes de estar lá no dia da palestra, porque é aquela coisa, né? De eu ficar ensaiando, repassando, imaginando mil possibilidades para ver como que eu vou responder, como que eu vou, né, me comportar ali naquela situação. Mas é até um treino assim que eu faço, né? Fui descobrindo ao longo do tempo. Vou até contar esse exemplo, que é um exemplo que às vezes eu conto em atendimento que eu acho interessante, que é uma coisa que me tranquiliza. Então, eu lembro que em 2019 eu comecei a fazer um grupo de pais com autistas, né? De pais de autistas, e aí eu fiquei bem nervosa para isso, fiquei bem ansiosa. E aí me veio aquele pensamento automático. E se me perguntarem alguma coisa e eu não souber responder, né? O que eu vou fazer? Aí eu pensei, né? Isso aí é o que a gente chama até de debate socrático dentro da psicologia. Eu pensei, tá, se me perguntarem alguma coisa e eu não souber responder, eu vou dizer que eu não sei, mas que eu vou pesquisar, eu vou tentar ir atrás, né? Para descobrir e dar um retorno para a pessoa depois. Afinal, ninguém sabe de tudo, né? Por mais que a gente pesquise, a gente vai morrer sem saber todas as coisas, né? Eu acho que a questão não é não saber, não tem problema não saber, né? A gente pode ir atrás de aprender. Então aquilo me tranquilizou. Então eu uso isso muito para a minha vida, para palestra também usei isso, né? Se acontecer alguma coisa e eu não souber responder, né? Se eu ficar nervosa, tudo bem, eu respiro fundo, eu bebo uma água, né? E fiquei mais tranquila ainda pelo fato das pessoas saberem agora que eu sou autista. Então, as pessoas já sabem, né? Já tem uma ideia de como eu sou, de como eu funciono. Então, tá tudo bem. Se der algum problema ali, eu penso em como resolver, né? Eu vou criar uma estratégia para resolver isso. Aí tem a pergunta também, né? Como funciona a questão dos graus e se ao longo da vida eles podem mudar, né? Hoje, no DSM-5, a gente fala em 3 níveis, né? E são níveis de suporte. Então, a gente não usa, né? Apesar das vezes a gente acabar soltando ali falando, mas não é o termo correto falar leve, moderado e severo. Não é o que se utiliza e não é ali o que está baseando os 3 níveis de suporte, né? Então a gente chama em nível de suporte. E essa questão dos níveis, eles variam, né, e estão relacionados ao quanto aquela pessoa, aquela criança, aquele adulto precisa de suporte, precisa de um auxílio, um apoio, uma adaptação no dia a dia, né? Então, por exemplo, eu me enquadro no nível 1 de suporte. Isso significa que eu preciso de suporte, mas não tanto e não de tantas adaptações como uma pessoa que se enquadraria no nível 3 de suporte, né? Ela precisaria de mais ajuda em questões do dia a dia, às vezes de gerenciar mesmo a própria vida, as próprias atividades do cotidiano. Aí tá falando, né? Se ao longo da vida eles podem mudar. Pode e costuma, né? Assim, é o que a gente espera que mude, né? Que vá se atenuando essas dificuldades, mas isso está muito associado, está muito atrelado se a pessoa tem as intervenções corretas e adequadas, principalmente na infância, né? Porque quando a gente
faz um diagnóstico precoce de TEA, muitas vezes são aquelas crianças que precisam de mais suporte, são aquelas crianças que tá em uma defasagem de habilidades básicas, né, do contato visual, da linguagem também, do atraso da fala. Então, essas crianças, por exemplo, tendo suporte adequado, sim, é possível que elas cheguem a nível 1 de suporte lá na frente, né? Tem um caso até que eu conheci recentemente que foi um desses, tá? Quais as características de uma criança com autismo? Tem aquelas que a gente chama de mais clássicas, né? Que aí eu acho que todo mundo tem facilidade em reconhecer, consegue perceber mais facilmente, né? Que seria, por exemplo, dificuldade no contato visual, ou não fazer o contato visual, o atraso da fala, a ecolalia, por exemplo. O que é a ecolalia? Atendi crianças assim, né? Que você, por exemplo, perguntava: você tá bem? E a criança falava: você tá bem? A ecolalia é isso da repetição do que ele tá ouvindo ali, né? Então, ao invés de responder sim, estou bem, ou não estou bem, a criança responde aquilo que ela ouviu, né? Ecolalia. Então, por isso que é até importante aquilo que eu falei lá atrás, de que falar não necessariamente é se comunicar, né? Comunicação é algo muito mais complexo. Então, às vezes, a criança tem a ecolalia, ela fala, mas ela não está ali se comunicando, interagindo de forma recíproca com você, tá? Então, tem essas características que são as mais clássicas, assim, né? Que a gente mais fala. Mas eu acho que é importante a gente falar do que eu falei lá atrás também, daquelas que são difíceis de ver, que a gente geralmente não vê e que dá muito trabalho, às vezes, na prática clínica, né? E é uma coisa que me preocupa muito hoje em dia, porque às vezes eu tenho um caso ali que começa a ficar, às vezes, em dúvida, né? Porque fica muito mascarado. Então, pode ser uma característica de uma criança autista, o que a gente acaba vendo como timidez, que é o retraimento social, aquela criança mais introspectiva, com dificuldade de fazer amizades, que é muito visto como timidez. Isso pode ser um caso de TEA, às vezes nível 1 de suporte, tá? Tá assim, né? Se precisa de uso de medicamentos, se sim, por quê? O que melhora no desenvolvimento? Então, assim, medicamento para autismo não existe, né? Então, se a criança ou o adulto está usando medicação, né? Se é uma pessoa autista e está usando medicação, é por alguma outra comorbidade, algum transtorno associado, por um transtorno depressivo, né? Para esse tipo de sintoma, um transtorno depressivo, ansioso. No caso das crianças, que é comum até da pessoa ser autista e também ter o TDAH. Então, vai tratar ali o sintoma, mas não as características do autismo, um sintoma de um TDAH talvez, né? De uma desatenção, uma hiperatividade. E por que seria importante, né? O que poderia melhorar no desenvolvimento no caso que o médico prescreve uma medicação. Nesse caso aí, por exemplo, de uma agitação, a criança que não consegue de jeito nenhum parar quieta, é mais nesse sentido de fazer com que ela consiga se controlar ali um pouco mais, conseguir ficar sentada para prestar atenção, né, na aula, no que estão tentando ensinar para ela, porque senão ela não aprende, né? Se a criança ficar correndo ali de um lado para o outro, né, como é que ela vai aprender? A gente precisa conseguir parar para aprender. Então, seria mais nesse sentido. E no caso de uma depressão, né, que aí entraria ali com medicamento, uma ansiedade, é para tratar essas questões para que a pessoa tenha uma melhor condição de vida, né, para atenuar esses sintomas depressivos, tá? Esse aqui eu achei bem interessante. Dicas para lidar com o recém-diagnóstico.
com ansiedade, medo, angústia, prevenir crises, manter o controle, ou com o fato de que as pessoas diziam que tinha algo de errado com você e você descobre que não tem cura. Isso aí foi muita coisa em uma só, então vou aos pouquinhos, Dicas para lidar com o recém-diagnóstico. Eu acho que é muito importante você pesquisar sobre o TEA, para você se conhecer, se reconhecer naquilo, para você conseguir diferenciar, quando que está sendo, por exemplo, uma rigidez cognitiva, que pode atrapalhar e atrapalha, sim, muito nos relacionamentos mais íntimos, pessoais. Então, eu acho que é importante essa questão da pesquisa, de entender o que é o TEA, quando você recebe ali o diagnóstico, principalmente para você ensinar isso para quem convive com você, porque a pessoa precisa saber quem você é, ela precisa entender como que você funciona para juntas tentarem encontrar ali um meio termo, um acordo, algo que vai gerando um bem-estar no relacionamento, tentando fazer alguns combinados para ter uma convivência melhor, E aí também a questão da ansiedade, medo, angústia, talvez seja importante, assim, dependendo do quanto esteja difícil para essa pessoa lidar com isso, ou mesmo que não seja difícil, eu recomendaria passar, pelo menos ali um tempo por um processo de psicoterapia, para ela se entender mais, ter essa parte da psicoeducação, de como que é o TEA, o que é, quais as características, então acho que é importante para desenvolver também estratégias para lidar com isso, ansiedade, o medo, é uma coisa que eu percebo também, pelo menos até agora não conheci, um autista que não fosse medroso, pelo menos ali na fase adulta. Tem os extremos, tem algumas crianças, que eu atendia, que a gente vê que parece que não tem medo de nada, aquela coisa, o autismo é uma coisa muito complexa, algo muito contraditório e às vezes entra no 880 também. Ou você vai pegar aquele autista que parece que não tem medo de nada, não tem noção do perigo, ou aquele que tem medo de tudo, tá? Também percebo isso, só para abrir um parênteses. E aí a questão de prevenir crises, para conseguir manter melhor o controle. Aí eu acho que é bem importante até pensar que crises são essas, São crises decorrentes de excesso de sobrecarga sensorial, sobrecarga emocional, o que causou, Então acho que é muito importante a gente pensar nisso. E é uma coisa interessante, que até para dar um exemplo para ilustrar, porque às vezes fica difícil para a gente entender se é sensorial ou algo emocional. Então, no meu caso, eu não conseguia entender, porque às vezes eu ficava meio que irritada do nada, e a gente sabe, como psicóloga eu sei que não existe isso de do nada, Se a gente está sentindo algo é por alguma razão, alguma coisa ali está acontecendo, e eu procurava explicações mais lógicas, digamos assim, relacionadas à emoção, alguma situação. Então eu ficava pensando, mas o que aconteceu para eu ficar irritada? Eu pensei em alguma coisa, alguém me chateou e eu não encontrava explicação nenhuma. E aí depois eu fui descobrir que estava relacionada, à alteração sensorial, como por exemplo, praça de alimentação de shopping. É uma coisa ali que vai gerando uma sensação que dá vontade de você sair correndo. É uma coisa meio desesperadora. Então, por exemplo, agora com protetor auricular foi uma coisa que melhorou demais a minha vida. Eu consigo me sentir bem numa praça de alimentação de shopping, coisa que eu não conseguia antes, mas eu não sabia que vinha daí, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, acho que é importante esse autoconhecimento, até inclusive nos aspectos sensoriais, porque nem tudo que a gente está irritado ou está sentindo não necessariamente seja algo psicológico. Pode ser alguma outra condição, característica, outro tipo de situação. E também está falando assim, e com o fato de que as pessoas diziam que tinham algo de errado com você e você descobre que não tem cura. Primeiro assim,
Não tem cura porque não é uma doença, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, é como o seu cérebro, né? Seus neurônios foram formados. Então não tem como mudar isso. Tá ali, né? E essa questão, né, de que diziam que tinha algo de errado com você. Na verdade, não tem, né? O jeito que seu cérebro funciona, eu acho que o que é importante é a gente se manter perto de pessoas que querem ajudar a gente, né? Querem ter uma troca, querem se desenvolver junto com a gente, né? Então, se a pessoa, você mesmo explicando para ela o que é o TEA e tudo, ela ainda diz que tem algo de errado, né? Então, não sei. Acho que é para questionar se vale a pena se manter com essa pessoa, né? Se manter perto dela. E essa questão, né, de não tem cura. Não tem cura, né? Pelo que eu falei que não é uma doença, mas tem mil formas de você tentar lidar com isso, né? Tentar aprender, tentar se desenvolver, buscar apoio da família, de algum amigo, de alguém mais próximo, de profissionais. Eu sei que no caso das pessoas que não têm condição, né, de pagar o tratamento particular, é muito mais difícil, mas é ir à luta, né, tentar a gente se unir cada vez mais para valer os direitos, né, de ter um tratamento, de ter um acompanhamento. Tá falando aqui, né? Algumas pessoas dizem para não contarmos para ninguém. Isso foi o que uma pessoa me mandou, né? Algumas pessoas dizem para não contarmos para ninguém, para treinarmos habilidades sociais. Eu acho que nós devemos contar sim, senão sumimos dentro dela, né? Sumimos dentro da vida, né? Que ela quis dizer aqui. Eu acho que não, eu acho que deve contar sim, né? Principalmente para as pessoas mais próximas que convivem com você, né? Porque antes de eu saber que eu sou autista e as outras pessoas também, aconteciam algumas situações assim que nem eu entendia, nem a pessoa entendia. Então, depois que eu descobri o TEA e comuniquei e fui explicando para as outras pessoas, a qualidade dos meus relacionamentos começaram a melhorar bastante, né? Existe um entendimento agora. Antes ninguém entendia nada, nem eu, nem ninguém que convivia comigo, né? E assim, né? Dizem para não contarmos para ninguém, para treinarmos habilidades sociais. Dá para a gente treinar a habilidade social e melhorar e evoluir muito, sim, mas não dá para deixar de ser autista, né? Então, por mais que eu treine habilidades sociais e tudo, tem características que vão ficar ali e vai estar o tempo todo. É uma competição entre eu ter consciência do meu hiperfoco, que eu falo muito sobre isso, e que seria bom se eu conseguisse variar o assunto, mas ao mesmo tempo é o TEA ali me puxando para esse outro lado, né? Então é um eterno conflito ali que a gente precisa lidar, né? Aí a pessoa falou que acha que deve contar sim, né? E eu concordo, eu acho que é importante. Foi até uma situação que aconteceu comigo quando eu estava descobrindo, né, ali o diagnóstico. Tinha acabado de receber o diagnóstico. Eu entrei num grupo de autistas, né? Tava lá autistas e neurotípicos. E eu entrei nesse grupo justamente para ouvir o relato das outras pessoas, ver se era parecido comigo e tudo, para me sentir parte, né? Para eu me sentir acolhida. E aconteceu uma situação assim que me chocou. Foi a única situação de capacitismo que eu passei, né? Capacitismo seria a pessoa duvidar, né, da sua capacidade, dizer que você não é capaz de algo pela sua condição de ser autista, por exemplo, né? Então aconteceu isso comigo, me surpreendeu muito porque eu estava ali numa boa, nem sabia quem era a pessoa começou a falar comigo, eu nem sabia de onde ela tinha surgido, falando, né, que ou eu era autista ou eu era psicóloga, as duas coisas eram impossível, porque autista não tem empatia,
né? Como é que eu vou ajudar alguém se eu sou autista, não sei o quê. Então, assim, é muito complicado, né? E isso me fez questionar ainda mais. Eu queria muito contar para as pessoas, mas eu estava com medo, né? Principalmente, né? Exclusivamente por conta da minha profissão. Eu pensei, nossa, e se eu perder minha credibilidade, né? O que as pessoas vão pensar de mim e tudo. Mas eu pensei, não, as pessoas precisam saber e eu pensei muito numa questão. Eu sempre estudei muito, gostei muito de estudar sobre preconceito, discriminação, estigma, exclusão social das pessoas. E eu fiz, né, tanto que meus trabalhos de conclusão de curso, da faculdade, da pós, estava muito relacionado a isso. E eu pensei, agora que eu tenho a oportunidade de me usar como exemplo para tentar combater esse preconceito, o estereótipo, tudo isso, eu não consigo ficar calada, eu preciso falar, eu preciso mostrar para as pessoas que o autismo é muito diferente do que a gente conheceu lá atrás, do que está no imaginário social coletivo, né, do que a maioria pensa. Então eu preciso falar sobre isso, custe o que custar, né? Então foi isso. Vou só tomar uma água aqui que minha garganta está extremamente seca. Eu vi aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu já vi uma pergunta da Isis, né? Depois eu vou voltar um pouco para ver se vai ter mais perguntas. Do que foi passado para mim nas caixinhas eu já respondi. Então, a Isis perguntou, né, se a pessoa já nasce com o TEA. Sim, a pessoa já nasce autista. Ou ela nasce autista ou ela não nasce autista. Não é uma coisa que você desenvolve ou adquire ao longo do tempo, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que eu vi que umas pessoas me cumprimentaram e tudo. Eu olhei, eu li, mas passei bem longe, assim, porque senão eu perco o rumo. Né, a Karine, que saudade de ouvir seus ensinamentos, que me ajudou tanto. Fico feliz, viu, Karine? Foi muito bom conhecer você e seus filhos. Fico feliz. A Maria falou parabéns, obrigada, Maria. Deixa eu ver. A Renata concordou comigo aqui, falou verdade, mas nem lembro em que parte eu estava quando ela falou verdade. A Tamires, um abraço, Tamires. Quanto tempo, né? Tem tanto tempo, faz um tempão que eu não viajo para minha cidade natal também, que para quem não sabe eu nasci em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Tem tanto tempo que eu não vou lá, desde antes da pandemia. Deixa eu ver. Acho que mais gente tinha falado algumas coisas no outro vídeo, né? Mas aí já salvei, já foi, acabei não respondendo. Deixa eu ver. Uma pessoa autista com mais de 20 anos, sem o devido acompanhamento, se iniciar assim de uma forma tardia, tem a devida evolução? Né? Foi a Ana Maria. Um abraço, Ana. Obrigada por perguntar. Olha, Ana Maria, depende muito do caso, tá? Tentar tomar um cuidado aqui para não expor, mas já atendi, né? Já tive experiência com pessoas autistas que descobriram ali o diagnóstico nessa faixa etária ali de 18, 20 anos, tá? Mas com comprometimentos assim significativos na questão de habilidades sociais, mas também pode acontecer muito isso, né? Então tem uma dificuldade muito grande em habilidade social, porém sempre conseguiu tirar nota ali para passar e ser aprovado na escola. Então, por um lado tem a dificuldade de habilidade social, mas não tem essa dificuldade, digamos assim, intelectual. Então acaba que assim vai passando, consegue dar conta ali das provas e tudo, né? É um aluno ali que não incomoda e tudo,
vai passando. Mas essa questão, né, depende muito, eu acho que também do comprometimento de habilidade social. Acho que pode evoluir sim, eu acho que é importante, eu acho que é sempre muito importante a gente acreditar, né? Acreditar na capacidade da pessoa, na capacidade de tentar ali desenvolver, ou muitas vezes também exigir que o meio tente dar condições para a pessoa fazer o que ela consegue fazer, né? Então, às vezes a pessoa consegue fazer coisas, né? Consegue ter ali as habilidades dela, mas muitas vezes o mundo quer que essa pessoa se encaixe de fazer aquilo mais rápido, tem que ser ágil, tem que ser daquele jeito. Não, por que não pode ser também do jeito da pessoa, né? A pessoa se esforça para tentar adquirir uma habilidade, mas também o meio dá um suporte, deixa a pessoa, né, fazer ali no tempo dela, vai ajudando essa pessoa. Então, é possível sim, mas eu acho que depende muito também, Ana Maria, uma coisa que eu observo, acho que depende muito da vontade da pessoa, da motivação. Então, vejo casos, né, tenho uma experiência assim com casos de pessoas com comprometimento nas habilidades sociais, com bom intelectual, que consegue sim se desenvolver, mas porque ela tem essa vontade, ela está disposta, ela está afim de tentar aprender mais, de tentar melhorar os relacionamentos dela. Então, acho que entra muito nisso aí também, se a pessoa está disposta ou não, porque muitas vezes está lá na terapia porque o pai quer, porque sabe da importância, da necessidade, mas a pessoa não consegue muitas vezes se abrir para esse processo, né? Então, dificulta. E também depende muito, Ana, se tem alguma comorbidade associada. Então, às vezes tem casos assim mais complexos, do TEA, com uma depressão mais profunda, ou às vezes com outro transtorno, um transtorno bipolar, algo assim, que vai se tornando mais complexo o caso. Mas eu acho que de toda forma a gente deve acreditar, a gente deve tentar, né? Deixa eu ver. Ah, obrigada, sogrinha, minha sogra aqui. Obrigada. Deixa eu ver. Bebê de 2 anos, com atraso na fala e faz movimento com as mãozinhas quando muito feliz ou entusiasmada. Neuro recomendou Bera, mas tomografia do crânio encaminhou para fono. Está na escola há 2 semanas, percebi bastante evolução. Será o caso de realizar esses exames mesmo? Estou com medo por ter necessidade de sedação. Era uma coisa que eu lembro que as mães, lá que eu atendia no ambulatório, tinha bastante medo, né? Bastante receio por conta dessa questão de alguns exames precisar da sedação. Assim, o que eu acho que você pode tentar fazer, Daisy, é ter contato com esse médico, né? Assim, de pedir para que ele te explique, né? Não sei o quanto ele te explicou ou te passou o porquê que ele está pedindo esse exame, por que a necessidade desse exame, né? Porque assim, acredito eu que se o médico pediu, deve ser porque seja necessário. Mas assim, acho que se você está com medo, né? Acho que vale a pena tentar ter acesso a esse médico para perguntar, né, qual o nível de importância desse exame? Esse exame é determinante para algo ou não? Porque assim, não sou médica, né, gente? Não sou neuro nem nada para falar isso, mas o que eu observo do que esses profissionais falam bastante é que geralmente eles pedem exames de imagem e tudo para descartar outros transtornos possíveis, tá? Porque assim, um exame físico de imagem para o TEA não existe. Então, muitas vezes, quando eles pedem esses exames de imagem, é para descartar
um outro tipo de transtorno, outro tipo de condição de saúde. Então, eu acho que vale a pena, viu, Deise, tirar essa dúvida com ele, pedir para que ele te explique o porquê que ele está pedindo esses exames, se é algo imprescindível ou não, né? Eu acho que é importante, o médico precisa te acolher e te explicar bem nesse sentido, tá? Deixa eu ver, a Renata falou aqui. Na educação especial, vejo o quanto as terapias são importantes quando iniciadas de forma precoce. Diferente nos adultos, que há 20, 30 anos atrás não tinha esse tipo de trabalho mais intenso. É verdade, Renata, é isso mesmo. Aham. Não tinha esse tipo de trabalho, né, mais intenso, mais frequente, dessa terapia ali mais intensiva que é necessário em muitos casos, né, para ter esse desenvolvimento das habilidades, da fala, da forma de comunicação, né, até isso que eu falei um pouquinho sobre comunicação, que é algo muito mais complexo, muito além da gente simplesmente falar. Então, existem outras formas, né, de se comunicar e que às vezes a pessoa não desenvolve a fala ali, mas ela consegue se desenvolver, né? Consegue ter uma vida, uma comunicação com as pessoas. Deixa eu ver. Não teve explicações, só fez várias perguntas e recomendou os exames. Tá, isso é o que me deixou mais inquieta. Estou pensando em procurar um segundo profissional. Às vezes acontece isso mesmo, viu, Daisy? Infelizmente. Acho que em muitos casos, assim, dependendo de como que é o serviço e tudo, às vezes o profissional tem que atender, sei lá, 50 pessoas em uma manhã ou em uma tarde, né? Atender um monte de gente em poucos minutos. E não sei, né? De forma nenhuma estou defendendo o médico, porque na realidade não deveria ser dessa forma, né? Eu acho que tem que abrir espaço, tem que perguntar ali para a pessoa no finalzinho do atendimento, durante e tudo, de perguntar: você tem alguma dúvida? Você tá entendendo o que eu estou falando? E de explicar também, né? Olha, eu estou pedindo isso para você, esse exame, por causa disso, disso, daquilo. Né? É uma coisa que eu aprendi muito na faculdade, que o tempo todo eu fico atenta em relação a isso, na minha parte ali, né, da psicologia, que a gente não pode perguntar nada para o paciente por curiosidade, a gente tem que perguntar com um objetivo, com uma função terapêutica, com uma função de entender o que está acontecendo com aquela pessoa, com aquele paciente. Então eu tenho esse costume até de explicar, né? Às vezes eu faço uma pergunta, solto uma pergunta, eu falo: olha, eu estou perguntando isso porque eu estou tentando entender se é desse jeito ou se é de outro, como que é. Porque acho que precisa ter esse retorno, né? De eu estou pedindo isso, eu estou passando isso, por causa disso, disso, daquilo. Acho que precisa ter essa explicação, esse acolhimento, né? Eu imagino, até pelas pessoas que eu atendia, né? Que na época do ambulatório eu atendia muita gente, muita mãe, pai, família, e muitos vinham assim angustiados, né, de saber ali que, nossa, tá pedindo esse monte de exame e por quê, o que está acontecendo, né, mesmo que assim a gente não saiba ainda de um diagnóstico, até por isso está pedindo exames, né, para saber o que está acontecendo, mas eu acho que é bom ali tentar explicar, acolher e falar: olha, estou pedindo isso para tentar entender se tem mais alguma coisa, se é só, né, se é somente o autismo e tudo, né? Eu acho que é importante, sim, ter essa explicação. Precisa, né? Eu fico imaginando, assim, não sou mãe ainda, pretendo ser um dia, mas eu ficaria bem desesperada também, né? De você chega ali no médico, ele só fala: tem que fazer isso. Inclusive aconteceu um pouquinho isso comigo ontem, que eu fui num ortopedista,
Mas é que assim, eu já imagino, já vejo alguma coisa, já vou no Google, né? Não recomendo isso, não é o adequado, mas eu já vou pesquisando, porque eu sou curiosa e sou ansiosa, eu fui pesquisando tudo. Então, quando eu fui no ortopedista, eu já imaginava o que eu poderia ter e já imaginava o que faria com isso. Eu já sabia que possivelmente seria uma cirurgia, né? Mas o profissional ali chegou e falou assim: ah, cirurgia, né? Então, assim, não, não tem muito esse tato ali para lidar com o ser humano, né? De falar: olha, tá acontecendo isso e tal, o procedimento é assim, né? Precisa, né? Já solta uma bomba. Hum. Com certeza, Daisy, né? Falou, acredito que essa comunicação aos pais é importante mesmo, para que a gente entenda melhor. Sim, sem dúvida. Precisa sim ter essa explicação, acolhimento, o profissional tá lá para isso, né? E assim, eu sei que às vezes a gente fica um pouco inibido, né? Mas a gente pode e deve, a gente está no nosso direito de perguntar e o profissional tem a obrigação de responder. Nem que seja para ele responder que ele não sabe, que ele está tentando investigar, que ele tem algumas hipóteses, mas que precisa de algo mais detalhado para saber se é isso mesmo, né? E o profissional precisa responder, como eu falei, né? Nem que seja para dizer, olha, estou investigando, estou em dúvida, precisa falar o que ele está pensando ali. Acho que muitas vezes o profissional deve ficar com medo também de angustiar mais ainda os pais, né? Mas muito pelo contrário, eu acho que o não ter uma explicação, o não saber, angustia muito mais do que a pessoa falar, que está com uma hipótese, que está pensando, que quer investigar, mas que é para ficar tranquila, né? Que está sendo acompanhado, né? A gente às vezes tem muita essa coisa na cabeça, né? De que, se eu falar, acho que vai gerar mais desespero. Às vezes não, né? Às vezes, na maioria das vezes não. A pessoa precisa ter uma noção do que está acontecendo, né? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu acho que eu já vou encerrando, né? Falei demais, nossa, falei muito mais do que eu imaginava aqui, falo demais. Só para trazer um exemplo, assim, acho que para encerrar, né? Que essa questão da informação, né? Teve uma época que eu estava num aprimoramento em psicologia hospitalar e eu fiquei na enfermaria cirúrgica pediátrica. Então eu fazia atendimento com crianças que iam passar por cirurgias eletivas, né? Cirurgias eletivas são aquelas que são agendadas, marcadas, não eram cirurgias de emergência, apesar de às vezes surgir, por exemplo, ali uma apendicite, por exemplo, a criança que já chegava ali e precisava de um atendimento ali na hora, né, para cirurgia. E o meu trabalho como psicóloga era justamente esse, porque muitas vezes, por um lado eu entendo, mas eu acho que deveria ser de outra forma, né? Então, os médicos ou os outros profissionais ali estão ali para fazer ali o trabalho deles que é operar, mas precisa dessa parte humana de explicar, né? Então, muitas vezes até os pais tinham medo de contar para a criança de que ela ia passar por uma cirurgia. Então, às vezes falava para a criança que ia passear no shopping e quando a criança percebia, ela estava ali no hospital, né? E aí é que vinha o desespero, porque falava, mas o que está acontecendo? Falou que ia para um shopping, eu estou num hospital, o que está acontecendo? Né? Então, meu trabalho era justamente esse, de explicar, né? Olha, você vai passar por um procedimento que é assim, 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 é, anestesia, né? Como se fosse ali um soninho, você vai adaptando ali a linguagem para que a criança entenda. Mas as pessoas imaginam, né, que a criança ia ficar desesperada, sabendo como ela ia passar ali pela cirurgia. Muito pelo contrário, elas ficavam mais tranquilas porque elas tinham um entendimento, né? Dá uma sensação maior assim de controle até, de ok, eu sei o que vai acontecer ali no meu corpo, né? Eu acho que o não saber é muito mais angustiante. Acho que então é isso, pessoal. Falei demais. Obrigada, viu? Fiquei muito feliz com a participação de vocês, com as perguntas. E se tiverem outras dúvidas depois, pode me chamar no privado, tá? Para conversar.
Muito obrigada, viu, Ana Maria? Obrigada. Um abraço para vocês. Um abraço para todos vocês que estão aqui. Vi muita gente querida aqui, que eu gosto muito, entrando por aqui, tá? Brigadão, viu, pessoal? Vou pensar em fazer mais, né? Obrigada. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, prima. Obrigada, Renata. Obrigada. Vou pensar em mais para frente fazer outras e aí acho que é importante também a ideia de vocês, né? O que vocês gostariam de saber, sobre quais assuntos, quais temas, eu posso ir preparando, né, para fazer outra. Obrigada, Ana. Você é uma fofa, adoro você. Tem umas pessoas muito queridas aqui, que eu gosto muito. Um abraço para vocês, viu, pessoal? Bom final de semana.